capítulo 5, versículo 36, vai dizer assim: Então lhes contou essa parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 10 novamente. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Nós vamos juntos nessa noite fazer um paralelo aqui de Lucas capítulo 5 e o Salmo 51. Em Lucas capítulo 5, Jesus está dizendo através dessa parábola aos discípulos que não recomenda e que não é bom que se faça remendos. Que remende roupa nova com tecido velho, ou vice-versa. Roupa velha com tecido novo. E na verdade ele quer deixar claro aos discípulos que o evangelho ele não é um remendo de velhas práticas, mas sim uma renovação diária e total. Nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, a renovação é total, é transformadora e ela é presente. Tanto que em Coríntios vai falar que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque em Jesus nós vivemos novidade de vida. Nós não vivemos as mesmas coisas e nem as mesmas práticas. Eu sempre digo que a gente quer viver o novo, nós precisamos mudar as atitudes velhas. Para viver o novo, nós precisamos abandonar aquilo que nós fazíamos ou práticas que nos levam a não viver o novo de Deus sobre a nossa vida. Então, com Jesus, é andar em novidade de vida. Há uma canção que tem uma frase que eu gosto muito que diz que Ele faz o sol brilhar para mim, inédito outra vez. Porque o Senhor faz novo de novo. E Ele é especialista em fazer novo de novo. A cada dia o Senhor faz coisas novas, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor renova o nosso vigor. Em Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E ela não tem fim. Então, se não fossem as misericórdias do Senhor renovadas sobre as nossas vidas hoje, será que nós estaríamos aqui? Se Ele não tivesse renovado nosso fôlego de vida, nós estaríamos aqui? De jeito nenhum. Nós precisamos do renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Seja na área espiritual, seja no físico, seja no emocional. E no tempo em que nós estamos vivendo, a correria, o cansaço psicológico, mental, tem nos levado muitas das vezes ao esgotamento. E só em Jesus nós conseguimos renovar as nossas forças. E aí, como título dessa mensagem, eu coloquei que Deus tem para nós um renovo e não um remendo. Deus quer renovar as nossas forças, Deus quer renovar o nosso vigor e o nosso espírito nessa noite.
E aí, por que eu li o Salmo 51? Salmo 51 é um salmo que Davi escreveu logo após ser confrontado pelo profeta Natã. Quando Natã vai até a casa dele, diz para ele, conta aquela história sobre um senhor que tinha várias cabritinhas e tal, acredito que vocês conheçam. E após ser confrontado sobre isso, sobre o adultério que ele tinha cometido, sobre a morte de Urias, Davi então vai e escreve o Salmo 51. E no versículo 10, ele diz isso, né? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi aqui, ele estava pedindo em uma oração de arrependimento, para que o Senhor renovasse o espírito. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua fraqueza, ele entende que se fosse na sua própria força, ele não ia conseguir sair daquele lugar. E talvez, se ele continuasse no seu próprio entendimento, ele ia continuar remendando os seus erros, assim como ele já vinha fazendo antes. Remendando, dando um jeito de matar Urias, remendando, escondendo. E aí, ele precisa e pede esse renovo de espírito para o Senhor. Ele pede para que o Senhor renove nele um espírito inabalável. E nessa oração... Eita, caiu tudo aqui. Pode deixar. Ele pede nessa oração, então, que o Senhor venha sobre ele e crie um coração puro, porque ele reconhece que o coração dele era ruim, que o coração dele estava planejando e arquitetando só maldade. E aquilo não fazia parte do que o Senhor tinha para ele. Então ele pede ao Senhor que crie um coração puro e que renove um espírito inabalável. Porque Davi, ele já conhecia esse espírito. Ele sabia, ele já tinha algumas experiências e sabia que quando nós precisamos, quando nós cremos, o Senhor renova em nós um espírito inabalável. E então ele pediu ao Senhor que renove, para que ele pudesse então seguir em frente, né? Continuar a sua caminhada. E quando eu li isso, que o Senhor renove um espírito inabalável, eu fui me aprofundar e entender o que é esse espírito inabalável. Porque por muitas vezes, eu não sei você, mas eu já orei. Deus, renova em mim o espírito inabalável. Não afaste de mim o teu espírito. É algumas orações que Davi já fez. Mas que às vezes nós não conhecemos profundamente o que isso quer dizer. E uma das definições de espírito inabalável é firmeza espiritual. Firmeza espiritual é algo que nós precisamos ter e que nós precisamos buscar em Deus. A firmeza espiritual nos fala de não nos deixarmos ser levados pelas circunstâncias e pelas dificuldades da vida. A firmeza espiritual fala de uma constância, de uma permanência, de um lugar onde nós precisamos estar, de uma certeza que nós precisamos ter. Nós sabemos que os dias são difíceis e que as dificuldades são grandes e que parece que cada dia aumenta mais um pouco. Mas nós precisamos ter essa constância de saber que o Senhor é conosco. E que independente da dificuldade ou da situação que nós estamos passando, Ele está presente. Então nós precisamos ter essa firmeza espiritual, crendo que vai acontecer. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez o mês que vem. Deus tem o seu tempo certo de agir. Eu falo assim que Deus, Ele dá quando a gente está totalmente preparado, né? E Ele sabe esse momento que a gente está preparado. E um dos exemplos que a gente encontra na Bíblia de constância é sobre Daniel. Daniel, diante de um decreto do rei, onde ele não poderia mais orar ao seu Deus, onde ele não poderia invocar mais o nome do Senhor, que ele teria que obedecer esse decreto, ele continua em constante oração. Daniel, ele orava várias vezes do dia e com a janela aberta para todo mundo ver. Porque ele não tinha medo, ele confiava no Deus a quem ele orava. E ele é um exemplo dessa constância. Porque mesmo jurado de morte, mesmo tendo a sua vida provada e testada, a sua fé provada, ele continua em constante oração. Porque ele sabia em quem ele tem crido. E ele não nega o seu Deus.
diante das dificuldades e das tribulações, ele continua perseverante. A firmeza espiritual nos fala de constância e perseverança. Quantas vezes nós começamos a orar por uma coisa e a coisa não, parece que em vez de melhorar dá uma piorada ainda. E aí a gente não permanece naquilo. A gente fala, vou entregar para Deus, mas também entrega, mas não lembra nunca mais. Né? Nós precisamos ser constantes em oração. Nós precisamos ter essa firmeza espiritual de que vai acontecer. No nosso tempo, talvez não, mas no tempo de Deus vai acontecer. E Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito e da nossa maneira. E aí eu nem sei porque Deus está me levando a esse lugar, mas Deus me leva aqui a dizer que sobre a vida do meu pai. Acho que aqui eu não contei. O meu pai, ele era desviado há muito tempo. No ano que eu nasci, o meu pai se desviou. E a gente orava para o meu pai, mas assim, orava um tempo, depois nós desistia, e orava mais um pouco, desistia de novo. Deixa que Deus cuida. Mas Deus entrou com uma providência na vida do meu pai, que eu creio que foi para a salvação, não foi para a morte, mas foi para a vida. E o meu pai voltou para o Senhor. E aí a gente comentava, falava, Deus fez no tempo dele, do jeito dele, na hora dele. E não foi na nossa força. Porque se fosse na nossa força, talvez não teria acontecido. Porque por várias vezes a gente desistiu, a gente parou, a gente não foi tão constante em oração como precisava ser. Talvez se a gente tivesse em real constância, o milagre tinha acontecido antes. Mas às vezes o que paralisa o milagre do Senhor acontecer na nossa vida é a nossa falta de constância. É a nossa falta de perseverança. É a nossa falta de fé, de crer que o Senhor faz e que no momento certo Ele vai agir. É o que eu disse, às vezes a gente desistiu porque a gente queria na nossa hora e no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa força. Mas foi no tempo do Senhor e Ele fez do jeito que Ele quis. Foi perfeito, foi do jeito que Ele tinha planejado. A gente passou por um perrengue, mas foi a maneira que Deus encontrou de resgatar o meu pai de volta. E foi através, da nossa pequena fé que Deus agiu. Então eu queria encorajar você a pedir ao Senhor que renove o seu espírito. Por quê? Porque a nossa constância vai nos levar a lugares que coisa nenhuma vai nos levar. Só a nossa constância vai nos levar a estar mais perto de Deus e ter experiências com Deus, que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exemplo de constância também é José, que mesmo em meio às tentações, às investidas da mulher de Potifar, José, ele se permaneceu firme no Senhor. Ele manteve a sua integridade e não desviou dos caminhos do Senhor. Ele fez aquilo que estava proposto para ele fazer. Ele não desviou os seus pés. E a constância de José nos fala de nos desviar do mal, de ser constantes em vencer as tribulações e as tentações. Não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Paulo e Silas é outro exemplo de perseverança. Eles perseveraram adorando e louvando ao Senhor. Por isso as cadeias se quebraram. Talvez se eles estivessem calados, é uma ilustração só, tá, gente? Estariam presos até hoje. Mas como eles louvaram ao Senhor e eles permaneceram nesse lugar de adoração, as cadeias se quebraram. As cadeias se romperam. Talvez nós não estamos vivendo o extraordinário porque nós saímos do lugar da adoração. Nós saímos do lugar de rendição ao Senhor, do lugar do arrependimento, do lugar de busca, do lugar de dizer, Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Porque o Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Então, quando nós nos expomos à vontade do Senhor, Ele faz totalmente aquilo que precisa ser feito. E Estevão também, porque ele pregou com ousadia e ele perseverou e perdoou os seus assassinos mesmo sendo apedrejado. Então, vários exemplos de constância nós temos na Bíblia. Nós só precisamos ser constantes. Falar em constância, em permanência, é bonito, é legal, mas nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ser permanentes.
Assim como na vida devocional, se a gente não for constante, a gente não pega no tranco. A gente faz um dia, pula 2, faz mais um para dizer, Deus, eu estou aqui, estou fazendo. Aí pula mais 2. Mas nós precisamos ser constantes no Senhor. Porque quando nós permanecemos nesse lugar, nós só temos a ganhar com Ele. Nós não temos a perder. O Senhor só tem coisas boas para nos dar a partir das nossas atitudes. E eu falo assim que Deus faz muito mais do que nós merecemos. Porque se Ele fosse fazer pelo que a gente faz, judiação da gente. Mas Deus é misericordioso. Outra coisa que faz parte do espírito inabalável é ter resiliência diante das provações. Assim como o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Apóstolo Paulo, ele tinha tudo para desistir, para desanimar, para falar assim, parece que quanto mais eu faço, pior fica, então eu vou deixar para lá. Mas ele não, ele perseverou, ele foi resiliente diante das prisões, diante do espancamento, dos naufrágios, de fome, de rejeição, de perseguição. Ele continuou sendo resiliente. Ele continuou pregando, encorajando e escrevendo cartas que inspiram e falam com a gente até hoje. Porque ele entendeu esse lugar de ser resiliente. E a resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de continuar confiando em Deus diante das provações. Quando nós confiamos no Senhor, nós temos a certeza de que Ele está conosco e que, independente da batalha que nós estamos enfrentando, Ele é o general que vai à nossa frente, aplanando os nossos caminhos, tirando toda a pedra de tropeço, dando uma solução aonde a gente acha que não tem mais jeito. E Deus é especialista em chegar na última hora. Não porque Ele é ruim, mas porque às vezes nós deixamos para chamar Ele quando a tempestade já está balançando tudo. Assim como os discípulos fizeram. Jesus está dormindo e os discípulos só chamam Ele quando o barco já está para virar, já está enchendo d'água. E às vezes nós somos assim. Nós chamamos Jesus na última hora. Nós deixamos para chamar Jesus em último caso. E Ele precisaria ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. E nós precisamos ser resilientes diante das provações. Porque só assim nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos. Outra coisa que faz parte de um espírito inabalável é a constância em meio à incredulidade. Essa constância, ela vai nos falar, vocês podem ver que cada tema está ligado um no outro, porque é muito parecido, porém é algo que nós precisamos reforçar, assim como Noé teve. Noé, ele foi chamado para construir uma arca gigantesca diante de um lugar onde nunca tinha chovido, onde nunca tinha acontecido nenhuma gota d'água. E aí ele começa aquela grande construção por uma palavra que ele recebeu. E diante das críticas, diante da falta de fé do povo, da incredulidade daquela geração, ele continua firme no Senhor e ele faz aquilo que lhe é proposto. E quando eu lia sobre isso, eu lembrei da canção que diz que se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo, né? Porque ele tinha apenas uma palavra. E ele confiou nessa palavra. E às vezes, quantas palavras o Senhor ainda vai precisar nos dar para a gente confiar naquilo que Ele tem para fazer? Quantas coisas ainda Deus vai precisar mostrar para eu e você entender que Ele tem grandes coisas a realizar, que Ele tem grandes coisas para fazer, que o projeto dEle vai acontecer, que o propósito dEle vai se cumprir. Mas eu e você, muitas das vezes, por medo, nós precisamos ficar reforçando aquilo, como se fosse um pingo d'água, assim, uma goteira. Nós precisamos entender que se nós confiarmos no Senhor, na palavra que Ele tem nos deixado, nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. E essa constância em meio à incredulidade, nós
só conseguimos e alcançamos quando nós estamos firmados na palavra do Senhor. A palavra, ela tem várias promessas, várias coisas lindas para as nossas vidas. Porém, nós só abrimos, às vezes, no domingo, talvez na quarta. E nós precisamos nos aprofundar nisso. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Ela vai nos levar a lugares extraordinários, de conhecimento e de graça, que se nós não a abrirmos, nós não vamos viver. Tem uma história que eu compartilhei esses dias, que diz que um senhor, ele juntou todo o dinheiro que ele podia, que ele tinha, para fazer um cruzeiro, porque o sonho dele era ir para um cruzeiro. E ele juntou todo o dinheiro. Ele vendeu algumas coisas, ele pediu emprestado, ele foi juntando dinheiro, porque ele precisava comprar esse bilhete para esse cruzeiro. E ele comprou. Só que antes de ir para o cruzeiro, ele falou assim: nossa, eu consegui o dinheiro para passagem, para o bilhete, mas eu não tenho dinheiro para comer. E agora? Então ele pegou uma mochila, uma bolsa bem grande, e colocou comida. Encheu de comida. Muita comida. E foi para o cruzeiro. Chegou lá, ele foi comendo aquela comida que ele tinha levado. Comeu um dia, comeu o segundo dia. No terceiro dia, a comida acabou. E tinha mais alguns dias de cruzeiro. E aí, ele, com muita fome, foi até um serviçal do cruzeiro e falou: você poderia me ajudar? Eu estou com muita fome. Talvez sobrou alguma coisa do café, da janta, sei lá, qualquer coisa que você tiver. E esse serviçal, então, ele fala para o moço, para o senhor: traga o seu bilhete para mim. Eu quero ler o seu bilhete, a passagem que você comprou. Então, ele traz esse bilhete. E no bilhete está escrito: com tudo incluso. Ele tinha direito a tudo. Porém, ele não tinha lido o bilhete. Então, eu e você precisamos ler o bilhete. Tudo que nós precisamos está no bilhete. Tudo que eu e você buscamos está no bilhete. E às vezes nós passamos dias e dias sem ler o bilhete. E vivemos e não vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós esperamos alguém falar, nós esperamos uma palavra daqui do altar, nós esperamos alguém nos ligar e falar alguma palavra. Não estou falando que isso não aconteça. Mas todas as promessas que nós precisamos ouvir está escrita no bilhete. Está escrita nessa palavra. Então, assim como Noé, nós precisamos crer na palavra do Senhor diante das dificuldades, diante dos desafios, diante daquilo que o Senhor tem proposto para nós e para o nosso coração. E mais uma coisa que faz parte do espírito inabalável é a sensibilidade à vontade de Deus. Eu e você precisamos estar sensíveis à voz e à vontade do Senhor. Para entender essa vontade, nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Quantas vezes, em meio às circunstâncias e os barulhos da vida, nós não ouvimos o que o Senhor está dizendo e não conseguimos entender a vontade do Senhor. Assim como para preparar uma palavra para estar aqui, eu preciso entrar no meu quarto, calar todas as vozes, esperar todo mundo dormir, para eu conseguir: Deus, eu quero te ouvir nesse lugar. Eu estou aqui para te ouvir. Mas para isso eu calei todas as outras vozes. Calei o celular, eles já estavam dormindo. Porque é um lugar onde eu consigo ouvir o que o Senhor quer falar. E para ter essa clareza da vontade do Senhor, nós precisamos buscar esse lugar. Nós queremos muitas das vezes ouvir o Senhor em meio ao barulho do dia a dia, em meio a todo... Deus, fala comigo aqui. Eu não dirijo, mas tem gente que dirige também. Fala lá dirigindo, fala... Não estou falando que isso é errado, às vezes você está sozinho no volante, amém. Mas o trânsito às vezes não vai te ajudar muito. Nós precisamos calar as outras vozes para ouvir a voz do Senhor e a vontade dEle para a nossa vida. E Samuel foi um menino que obedeceu essa vontade. Samuel foi entregue ao serviço do templo muito novo.
E ele foi morar com o profeta, com o sacerdote Eli. E então, uma noite ele está dormindo e Jesus o chama, Samuel. E ele não reconhece a voz. Ele acha que aquela voz é Eli chamando. E na verdade era o Senhor. E o Senhor insiste em chamá-lo. Então ele diz, fala que o teu servo ouve. E mesmo jovem, Samuel cumpriu a vontade do Senhor. Mesmo jovem, Samuel fez a vontade do Senhor. Porque Deus, ele não escolhe idade, ele não escolhe aparência, ele escolhe corações disponíveis à sua vontade. Talvez pela minha vontade eu não estaria aqui. Talvez pela minha vontade eu nem subiria aqui. Assim como a gente fala bastante, mas para falar aqui é diferente. Mas obedecendo à vontade do Senhor eu estou nesse lugar. E eu entendo que quando eu faço aquilo que está no coração de Deus, Deus, aonde Ele aponta, Ele paga a conta. Então, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração, não porque eu estou aqui, mas porque é através de mim, em mim e através de mim, para a tua vida. Amém? E nós precisamos ter esse coração aberto à disposição do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Maria, mãe de Jesus, quando ela recebe o anjo, ela é disponível, ela está disponível. Ela se assusta, claro, até nós se assustaria. Mas ela está disponível a essa vontade, a fazer aquilo que Deus tem para ela. Eu confesso que se fosse eu teria muito medo. Mas ela é uma mulher corajosa. E ela se abre a essa vontade. Ela faz aquilo que é proposto a ela. Você vai ficar grávida e vai dar à luz um menino. E ela, ok, tudo certo. Eu vou fazer a vontade do meu pai. E ela faz. E é um exemplo para a gente. Porque nós sabemos o pai que nós temos e nós não confiamos naquilo que ele quer fazer muitas das vezes. É aquela velha história, né? É entregar ao Senhor e tomar de volta, porque eu acho que eu vou fazer melhor do que Ele está fazendo. É que as ferramentas do Senhor não fazem barulho. Eu aprendi isso. Às vezes a gente acha que Ele está calado, que Ele está parado, mas Ele está trabalhando. É que o martelo dele não faz barulho, o serrote não faz barulho, o quebra-quebra não faz barulho, dói, mas não faz barulho. Porque o Senhor tem as suas maneiras de trabalhar. Abraão também foi um exemplo de seguir a vontade do Senhor. Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar. E aí eu me peguei nesse lugar, porque eu já quis sair da minha parentela, eu mesmo. Só que daí eu pensava, eu vou ficar longe da minha mãe? Vou ficar longe daqui? Como assim? Não, não vou. E Abraão não. Sem saber para onde ia, o que o Senhor ia fazer, ele juntou tudo e só foi, como diz por aí, só vai. E ele foi. E esse é um lugar de entender que quando nós estamos na vontade de Deus, na direção de Deus, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele que prepara, Ele que faz. E como último exemplo aqui, eu quero usar a vida de Jesus. Que no Getsemane, ele ora e ele diz, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Não seja da maneira que eu desejo, mas da maneira que o Senhor deseja fazer. Porque ele confiava no plano que Deus tinha. E eu quero convidar você nessa noite a confiar no plano que o Senhor tem. A pedir ao Senhor que renove o teu espírito inabalável e que traga ao seu coração a certeza de que, independente das tempestades, das dificuldades, o Senhor é o nosso guarda fiel. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E que não há nada que faça com que o amor e o cuidado do Senhor diminua sobre a tua vida. Porque Ele simplesmente nos amou. Eu sempre oro e digo ao Senhor, Deus, obrigado, porque o Senhor é fiel, apesar da minha infidelidade. Porque a fidelidade não é que o Senhor, hoje eu vou ser fiel, amanhã não. Não, Ele é fiel e pronto. E Ele continua com essa fidelidade sobre a nossa vida todos os dias. Mesmo se a gente falha, mesmo se a gente erra, mesmo se a gente pensa em desistir, mesmo se a gente, diante da dificuldade, quer resolver do nosso jeito,
Eu acredito que ele deve olhar de lá e falar: judiação, sabe de nada, inocente. Mas mesmo assim Ele está conosco em todo momento. Então, que nessa noite você possa pedir ao Senhor esse lugar. Renove o meu espírito, Senhor. Talvez você precise que renove as suas forças, renove a sua coragem, renove a sua ousadia, renove o seu ânimo, renove a sua alegria, renove talvez a sua paixão por buscar ao Senhor, renove a alegria de estar em família, renove a alegria de estar em comunhão com os irmãos. Eu quero dizer que independente da área que você precise, o Senhor tem renovo para a tua vida nessa noite. Independente do lugar onde você está, daquilo que você tem buscado, o Senhor tem renovo para o teu coração nessa noite. E Ele quer renovar sobre você um espírito inabalável. Amém? Eu queria convidar você já a se colocar em pé no seu lugar. E eu quero fazer uma oração com você. Talvez na minha oração eu não vou dizer aquilo que você está precisando e nem o que você está buscando. Mas você pode clamar. Você pode dizer: Senhor, eu preciso nessa área, eu preciso desse lugar, eu preciso nessa situação, eu preciso de um renovo do Senhor. E eu creio que pela fé o Senhor vai agir aonde nós não podemos agir, Ele vai chegar aonde nós não podemos chegar e Ele vai fazer o que nós não podemos fazer. Pai, nessa noite, Senhor Jesus, junto com os meus irmãos, eu oro ao Senhor, Jesus. Pai, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor. E eu creio, ó Deus, que ela encontrou lugar no nosso coração. Senhor, eu não sei qual é a situação, ó Deus, que os meus irmãos precisam de renovo, que os meus irmãos precisam, ó Pai, de um espírito inabalável, que os meus irmãos precisam de constância, de resiliência, de ouvir a Tua voz, ó Deus. Eu não sei, Senhor Jesus, o que cada um tem passado aqui, mas eu sei, ó Deus, o Deus ao qual nós temos crido e servido. E eu sei, ó Deus, que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus, ó Deus, que nos defende, que vai à nossa frente, que vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus, que toca em situações, ó Deus, que nós achamos impossíveis. O Senhor faz, porque o Senhor é aquele, ó Deus, que mesmo em meio às tempestades e às dificuldades da vida, tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos sustentado, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, junto com eles, ó Deus, eu peço um renovo do céu sobre as nossas vidas. Pai, renova a nossa força, Senhor. Renova, Senhor, a nossa alegria, o nosso ânimo, Senhor. Renova, Senhor Jesus, a nossa ousadia, ó Deus. Renova, Senhor Jesus, em nós, ó Deus, um espírito inabalável. Pai, nós sabemos que os dias são maus, ó Deus, e que a cada dia, Senhor Jesus, nós sabemos que tem ficado às vezes mais difícil. Mas nós sabemos que em Ti, ó Pai, e contigo nós podemos muito mais. Nós somos mais do que vencedores em Ti. E nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, que o Senhor, ó Deus, venha sobre cada casa, cada família neste lugar, ó Deus. Pai, talvez a pessoa está aqui, mas não está pedindo um renovo para si, mas por algum ente querido, ó Deus. Que o Senhor venha trazer renovo, ó Deus, na saúde, ó Pai. Que o Senhor venha trazer restauração, cura, libertação, ó Deus. Pai, nós cremos, ó Pai, por isso nós oramos e clamamos ao Senhor. Renova o Teu povo, Senhor. Renova, Senhor, que eles possam, Senhor Jesus, tirar, ó Deus, todo o remendo, Pai. Tirar, Senhor Jesus, toda a brecha, Senhor. Tirar, Senhor, tudo aquilo que tem impedido deles viverem o sobrenatural do Senhor. Pai, que nós possamos a cada dia mais estar perto de Ti, buscar a Tua vontade, buscar o Teu querer, buscar esse lugar de intimidade, buscar esse lugar de, ó Deus, de busca, ó Pai, intensa pela Tua presença. E que nós possamos, ó Deus, ler o Seu bilhete para nós, ó Pai, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Pai, nós cremos, Pai, e sabemos, ó Deus, que o Senhor fará infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, ó Pai, nós Te damos honra, glória, louvor e majestade. Tudo seja ao Teu nome, Senhor Jesus. Não a nós, mas ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o único que deve ser exaltado neste lugar. Por isso, Senhor Jesus, nós Te damos toda a honra e toda a glória. Amém e graças a Deus. Aleluia.